Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Porque do coração provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. É isso o que torna o homem impuro. Pecado, ele é esse ato, né? Esse ato que nem sempre é externo, nem sempre se manifesta em ações externas, mas é um ato humano. Isso vai distorcendo as coisas, vai pesando, vai manchando o coração. É sobre isso que o nosso Senhor apresenta. E nesta meditação, né, nos vertemos um pouco sobre isso, né? Sobre o que é o pecado. Né? Nesta série que estamos tendo sobre o sacramento da confissão, é necessário termos este entendimento. Primeiro, entendemos, né, buscamos meditar um pouco sobre os sacramentos, né, ainda que não tão a fundo, mas de modo geral, entendendo o que são, né, para saber o que é. Né? E entendendo o que são os sacramentos, entender um pouco do sacramento da confissão, né, quais as minhas disposições, o que eu tenho que fazer, quais são os efeitos que ela tem. E depois, para dar mais um passo, na última meditação, vimos um pouco do ato humano, né? O que é o ato humano, né? Esta ação que pede, né, uma voluntariedade. São ações voluntárias, né, que têm diante de si uma validação moral, né, uma avaliação moral. Né? E para essas ações voluntárias, toda ação voluntária, todo ato humano, né, tem um objeto moral, né, que é o fim próximo de uma escolha deliberada que determina o ato do querer da pessoa que age. Né? Ou seja, é o conteúdo próximo, o objeto moral é o conteúdo da ação voluntária, né? Que não é algo que se maneja, né? Não é uma garrafa, não é uma camisa, não é um livro, né? Mas é a ação, né? É aquilo que envolve a ação, né? Por exemplo, Pedro comprou uma camisa, né? Qual é o objeto moral? Não é a camisa, mas é o comprar a camisa, né? Alberto roubou uma camisa. A ação continua não sendo a camisa, mas o roubo da camisa, o ato de roubar a camisa. É este ato, né? E todo objeto moral, né, o objeto da vontade, ele se conecta, né, a virtudes ou a vícios. Né? E é algo bom ou ruim. Algo bom, virtuoso, algo ruim, vicioso. Né? Por exemplo, comprar uma camisa é um ato, a princípio, né, bom. Né? E roubar uma camisa é um ato ruim. Né? Mas existe uma intencionalidade. Né? Se tem uma intenção diante do objeto. Né? E se o objeto é o que se quer, né? O que do ato, né? A intenção responde ao porquê do ato. Né? Por que se quer, né? E, por exemplo, ao ato de comprar uma camisa não tem diretamente nenhuma moralidade, né? A princípio pode ser bom, né? Mas para o que se quer? Ah, porque eu quero dar um presente para um amigo, então uma intenção boa, né?
e o ato, né? Diferente, por exemplo, a intenção ela não torna um ato mal, ela não torna bom, né? Se o objeto é mau, a ação é má. Então, eu roubei uma camisa. Por quê? Porque a intenção era dar um presente. O ato de dar um presente não torna o roubar bom, né? Ao contrário, quando não se tem algo específico, né? A princípio, então a intenção dá essa carga. Agora, quando já se é ruim por si, então, né? É, é ruim, né? Ou é bom, né? A intenção manifesta isso. As circunstâncias, de modo diferente da intenção e do objeto, elas são secundárias, elas não podem mudar, né? Se algo é bom, se algo é ruim, é ruim. Elas não mudam isso. O que coloca é um aumentar ou diminuir da bondade ou da malícia e também da responsabilidade daquele ato, né? Porque é diferente, né? Dependendo da circunstância que se apresenta ali, então aquela bondade ela pode estar maculada, ela pode ser diminuída, né? Ou ela pode ser acrescida, né? É um ato bom, extremamente virtuoso, ou não, é um ato bom, mas não tão virtuoso assim, é uma atitude ruim, má, mas não tem tanta malícia, diminui, teve, né? Então, e também em relação à responsabilidade daquele que o faz. Algo que também gera, por vezes, dúvida é uma confusão que se tem entre a ação, o ato propriamente, e a paixão, né? Muitas pessoas confundem isso, né? Muitos confundem paixões com ações próprias, e que não são, né? Que são as paixões, né? Esse ato, esse impulso do sentimento, né? É esse mover que ocorre segundo, sem uma decisão própria, né? Isso é um sentimento, é uma paixão, né? Então, por exemplo, é uma reação natural que não é voluntária, não parte de um sentido de conhecer o que é uma reação instantânea, né? Sem passar pela consciência, sem passar pela vontade própria, né? Por exemplo, a reação diante de uma ofensa, né? O sentimento de tristeza, de perplexidade diante de uma perda, diante, né? A reação de admiração e de querer algo pela sua beleza, assim, de modo espontâneo, sem refletir diretamente, né? Isso são paixões, são impulsos, né? Mas que não passam diretamente pela consciência, não passam por um querer, né? Já o que é diferente das ações, né? Que é quando você tem uma ação, o sujeito está ativo, né? Que é o ato de se ter uma iniciativa, né? Eu quero ler, eu pego e leio o livro, eu quero estudar, eu pego, né, e vou estudar aquilo, me envolver com aquilo, eu vou sair, eu pego e saio, né? É um ato que parte da sua iniciativa ou uma continuidade frente a um impulso, né? Eu, diante de uma ofensa, eu tenho, né, o impulso, uma reação, uma resposta diante do meu querer de agredir o outro, né? Eu passo, não sou mais passivo diante de um sentimento, mas que vem, né, ainda que seja de ira ou alguma coisa, de entristecimento, e passo a uma reação externa. Eu passo a detestar aquela pessoa, eu saio e agrido aquela pessoa, né?
Então eu transformei uma paixão, que é aquilo que eu sinto como passivo, em um ato ativo, que eu me movo aquilo, né? Ou esse ato ele pode ser bom, né? A resposta pode ser boa. Diante disso eu me contenho e transformo em um sorriso, em um ato de me afastar, me acalmar e depois corrigir a pessoa, né? De modo consciente, né? Eu analiso os fatos, eu vejo onde eu estou errado, onde eu estou certo diante daquilo que me vem, né? Eu sei conter as coisas. Então, são ações possíveis onde eu ajo em reflexão a algo que eu sinto, né? Então, eu passo a ser ativo e não passivo, né? As paixões, diferente das ações, né, do ato voluntário, do ato humano, ela não tem moralidade, né? Já o ato, né, propriamente dito, o agir, né, o ato humano, ele tem moralidade, né? Então essas são as diferenças, né? Grandes diferenças, né? Por exemplo, algo que vem à memória, né? Não se controla memória, sentimento, né? Santa Teresa diz também a imaginação é a louca da casa, a imaginação, claro que se deve buscar purificar a memória, purificar diante de, né, daquilo que se foi tendo ao longo da vida, mas o ato de vir à memória, o ato de vir, né, em pensamento, né, em imaginação, né, o sentimento que me assalta, ainda que sem um querer, né, isso não tem moralidade, né? O que tem moralidade é o que eu faço a partir de, né? Diante daquela memória que veio, eu busquei fazer algo, eu continuei, eu incentivei, que é uma ação interna, né? Eu busquei incentivar, em consentir, em cavar mais. Diante da imaginação, busquei, né, alimentar aquela imaginação, né? Que não quer dizer que seja algo bom ou ruim, né? É uma imaginação, né? Por exemplo, uma pessoa, né, que vem a imaginação o dia do seu casamento. É um ato de imaginação. Ela pode buscar estimular esta imaginação ou não, né? Não estou colocando uma moralidade boa ou ruim, né? Mas é um ato, né? É um ato diante disso, diante daquilo que me vem. A imaginação, a memória, né? A memória de uma criança na infância brincando com seu pai, pode vir a memória e ela buscar estimular, né, aquilo ou não. Isso sim tem moralidade. Se avalia diante desta moralidade, né, do agir, né? Porque ali já se está o agir humano, porque eu sei o que é aquela memória, o que me traz aquela memória, né? E eu busco alimentar aquilo conscientemente, né? Então, se tem um querer, se tem uma consciência, né? O que eu faço a partir de a memória em si, o pensamento em si, a imaginação em si, não, né? E por que tem que se entender, né, esse ato humano que vimos da última vez, na última meditação, o que é paixão e o que é ação, para entendermos o que é o pecado, né, para sabermos dar verdadeira consciência ao que é o pecado, né, e daí ter dimensão, né, a passagem que líamos ao início. Porque do coração provém os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicação, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias, e é isso o que torna o homem impuro. Quando Nosso Senhor apresenta isso, o contexto no qual ele apresenta este evangelho, tem várias coisas externas, né? Está ali tendo uma discussão
o que torna o homem puro ou não, né? Se é o que eu como, se é o como eu preparo, se, né? Várias coisas externas, né? E por vezes conosco também acontece isso, né? Coisas externas, né? Que tem de errado, né? O que está errado nisso, o que está errado naquilo, e por vezes vamos colocando coisas externas, né? O meu emprego, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu chefe, ou é o meu funcionário, é o trânsito, é o carro, é o governo, e vamos colocando coisas externas. Chesterton, né, tem uma passagem da sua vida que a revista Times ela faz uma pergunta, uma enquete aberta, né? Recebe milhares de respostas. Chesterton dá a menor delas. A pergunta: o que há de errado no mundo? Ele responde com uma palavra curta: eu. E é um pouco disso que o Papa, em 1979, o Papa João Paulo II, na Quaresma, diz: a raiz do mal está no interior do homem. Por isso, o remédio parte também do coração do homem. O Senhor quer nos conduzir para dentro. Né? Esse ato, né, de olhar, né, de ver, né, de reconhecer aquilo que se faz. Né? O que há de errado no mundo? Né? Qual a raiz do mal, pecado? Né? Que é algo que eu quis fazer. Eu conhecia, né? Eu tinha entendimento, eu tinha minha liberdade e eu quis, né? Eu busquei, né, aquele erro, eu busquei aquele bem menor, né, em meio a algo que eu podia buscar mais, que talvez desse mais ou menos trabalho, mas eu queria aquilo, eu queria tal coisa, né? E assim, né, vemos aí o problema. Qual o problema? O problema dos pecados, né? Que como o Senhor enumera, né, no capítulo 15 de São Mateus, a mentira que faz perder a dignidade, né? O Senhor, ele quando coloca, ele vai colocando tantas coisas: adultério, homicídio, fornicação, roubos, né? Blasfêmias, vai colocando várias coisas. Se formos olhar, temos isso, né? A raiz do problema está em nós. Este ato de querer e estas ações vão nos diminuindo. A mentira, ela faz perder esta dignidade. Jogamos fora, né? Fazendo com que não nos respeitamos. Vamos maquiando as coisas. Certa vez, numa meditação, o Padre Pedro contava a história de um bancário que muito inteligente, chefe de um banco, sabia fazer várias coisas, né? E aí ele foi fazer ali uma aplicação, aí eu faço aqui e tal, vai dar certo, e aí perdeu. Poxa, não, mas dá pra arrumar, né? E foi maquiando, e foi sei que, não foi dizendo, não foi assumindo, né? Foi, de certa forma, mentindo. E aquilo só foi afundando, né? Então, a mentira, ela faz perder a nossa dignidade, né? A inveja que encolhe o nosso coração, querer do outro, e aquilo de alguma forma, querendo, buscando, tentando, vai nos diminuindo, por querer diminuir o outro. O egoísmo que alimenta a solidão e gela a alma, o voltar-se somente para si, e é o eu, somente o eu. A preguiça que semeia a monotonia, o tédio, no âmbito de uma vida medíocre. É o não buscar sair, né? Não buscar ir para fora, fazer mais, né? Ficar na superficialidade, naquilo que é mais fácil, mais rasteiro, né? Temos que ir para fora, não ficar nessa preguiça, né?
aquela monotonia, e vamos alimentando essa monotonia, né? E acabamos com isso ficando. Muita gente fala, que tédio, que cansaço, né? É a preguiça, né? Que ela vai nos armando, ela vai puxando para baixo, né? A hipocrisia que nos obriga a estar sempre representando, estamos sempre tensos, porque se descobrirem, e aí vai arquitetando, e vai. Hipócrita, né? Parecer algo que não se é, né? E de certa forma se vincula também com a mentira, né? O orgulho que leva à revolta e aos ressentimentos, ao desânimo, né? Esse ato de insuflar a si mesmo e vai se ressentindo porque o outro falou uma coisa que eu não gostei e aí vai se encruando, né? Vai nos desgastando, né? Vai nos colocando para baixo, vai nos pesando isso, né? Isso é o pecado, né? Assim o pecado age. Devemos ser diferentes, né? Padre Rafael de Moraes, né, no livro Por que Confessar-se, ele expressa assim, né? Quando fala do pecado, ele diz isso, né? Que diante do pecado mostra aquilo que se projeta no mundo. E assim o diz: os grandes males da sociedade não passam de uma projeção ampliada dos conflitos íntimos que se travam no coração humano. Tantas desculpas que temos, não, porque o erro do governante X, porque faz isso, porque o erro do meu carro, porque não sei o quê, porque na fábrica, porque meu funcionário, porque meu patrão, porque tudo isso é simplesmente uma projeção muito ampliada daquilo que vai nos fechando, do que vai travando o coração do pecado. E é exatamente por isso que Chesterton ele dá essa resposta tão curta. O que há de errado no mundo? Eu. É necessário reconhecer. Né? Depois ele faz um livro sobre isso. Né? Eu preciso reconhecer meu erro, meu pecado. Eu preciso ver. Olha, sou eu. Se eu quero mudar o mundo, se eu quero, começo por mim. Porque se eu não tenho força para mudar-me, né? E é exatamente isso que São João Paulo II diz no discurso aos universitários de Roma em 1979, que devemos ter a valentia do arrependimento. Tende a valentia do arrependimento. Acho que ele diz nesse discurso. Devemos buscar isso, né? Ter a valentia de nos arrepender, de olhar para dentro e ver nossos erros, ver nossas misérias, né? Arrepender-nos, arrepender dos nossos pecados, daquilo que fizemos. E o que é o pecado? O pecado é uma palavra, um ato, um desejo, né? É um ato humano, né? Que contraria a lei eterna, que contraria ao para que fomos feitos, né? Deus sabe para o que fomos feitos, para estar com Ele, para buscar esta unidade, né? Para seguir, corresponder, ser consoantes à sua vontade, ao seu querer. E este ímpeto, estes atos, que podem se dar em palavras, em atos, em um desejo, né? Um alimentar a imaginação, fomentar as coisas, é aquilo que vai para longe. É um ato de voltar para si e deixar Deus de lado, um colocar uma outra coisa no lugar de Deus, né? Esse ato de dar as costas para Deus, não querer a Ele. Esta ofensa que lesa, que fere a natureza humana e atenta contra a solidariedade humana. Devemos buscar este ato diferente, né? Este ato humano, uma ação voluntária, né? Ou seja, o pecado, por ser um ato humano, né? Ela depende do querer
né, da vontade, né, e da consciência, né, tendo a liberdade para tal. E por isso tem objeto, tem intenção, né? Por exemplo, comer, né, um fruto de uma árvore, uma maçã, né, muito representada assim, de modo geral, mas nada indica que seja, né, coitado da maçã, né, e para quê? Qual a intenção? Ser como Deus, né, do ditar o que é certo, o que é errado, né, que é soberba, isso fora o que Adão e Eva fizeram, né, esse ato de voltar-se a si mesmo e querer ser mais, de criatura tornar-se criador por si só. É o ato de agredir ao irmão para parar com elogios, com mérito dele, daquilo que ele faz com grandeza, que é movido pela ira, pela inveja, né? O fratricídio de Caim contra Abel. Né? O pecado é isso, né? É aquilo que eu faço, é aquilo que depende do meu querer. Quando eu tenho plena liberdade e entendimento, eu sei aquilo que é, sei, quero, busco, posso fazê-lo, né? Essa busca, né, por um bem menor e imediato, né? Sim, expressava Santo Agostinho, né, quando ele fala sobre o que é o pecado, ele fala que a vontade humana ela se volta sempre para aquilo que vemos um bem, né? Só que por vezes, quando escolhemos um bem inferior ao invés de um bem superior, seu pecado, se ele define, é a busca por um bem menor, né? E nós não somos chamados a isso, né? A bens inferiores, somos chamados a mais, né? Ao bem maior. Por isso, São João Paulo II nos diz, né, que devemos nos arrepender dessas más escolhas, arrepender-nos de buscar bens tão pequenos, quando podemos ter muito mais, essa escolha de migalhas ao invés de um banquete. Devemos buscar mais, né? Não coisas imediatas e superficiais, mas aquilo que é mais, né? Uma pessoa não escolheria, em sã consciência, pequenas migalhas de pão, porque vem de modo imediato, não um banquete, tem que esperar um pouco mais para tê-lo. As migalhas não vão saciar a fome. O pecado está aí. E querer migalhas ao invés do banquete que o Senhor que nos quer dar. Devemos buscar isso neste bem maior. E a Virgem Maria o escolheu. Ela escolheu fazer a vontade de Deus. Fiat mihi secundum verbum tuum. Escolheu o bem maior. Escolheu a unidade. Escolheu o amar a Deus sobre tudo. Que possamos aprender com ela a escolher sempre o bem maior, a escolher sempre a Deus, ter esta união. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.